Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Israel Saião. Eu vou dar a aula, essa segunda sequência de aulas sobre o contexto histórico do Novo Testamento. Eu sou apaixonado por história e eu também trabalho muito com viagens culturais históricas para a região do Oriente Médio e Europa. Então, é uma paixão específica minha e a razão principal desse curso é para a gente poder estudar e pensar um pouco o contexto histórico do Novo Testamento, porque às vezes a gente vai estudar a Bíblia ou estudar o texto e a realidade onde a gente vive hoje é muito diferente da antiguidade. Então, muitos temas, assuntos, a visão das pessoas, o contexto de modo geral, ele está desvinculado com a nossa atual realidade. Então, trazer o passado para o presente de maneira compreensiva é o objetivo desse contexto. Bom, então o assunto vai ser o contexto histórico do Novo Testamento. Deixa eu só organizar aqui a visibilidade, o chat. Já consigo ver as mensagens. Beleza, então, começando. Primeiramente, o Novo Testamento, curiosamente, foi escrito em grego, e para começar fica meio confuso quando a gente pensa que todo mundo associado é judeu, eles estão vivendo no Império Romano, que é um local que, em teoria, se fala latim. Então, para a gente conseguir entrar dentro do mundo grego, associado à língua em que o Novo Testamento foi escrita e o contexto histórico, é interessante a gente dar uma volta na história e ir para os primórdios da civilização grega para entender como ela foi se estruturando e se desenvolvendo através da história. Então, para começar, a ideia seria a gente entrar na história original da Grécia. Eu vou travar na primeira aula porque eu ainda... Beleza. Então, começando com a Grécia. Para começar a discussão da Grécia, vamos voltar para o ano 2000 a.C., muito tempo antes da história do Ocidente se desenvolver bem. A gente está na época de Abraão, para a gente ter uma relação com o texto bíblico. Muito tempo atrás, a gente está no meio da Era do Bronze, a gente está numa época onde a civilização está se estruturando, está se iniciando. Então, tem alguns polos globais de civilizações que vão se construir ao redor de rios. Então, a gente tem na China, Rio Amarelo, Rio Indus, na região do Paquistão, na Índia. A gente tem a Crescente Fértil, que é da onde Abraão vai vir, e o Rio Nilo. Então, são 4 grandes polos de civilizações da época do bronze se desenvolvendo. E dentro da região da Grécia, a gente vai ter uma coisa semelhante acontecendo, só que a geografia da Grécia vai mudar a forma em que se constrói uma civilização. Então, primeiramente, não existe um grande rio. Então, para a gente pensar, não hoje no mundo industrializado, o ambiente onde a gente vive hoje, mas quando a gente está na Era do Bronze, para você conseguir construir uma civilização ou ter uma comunidade, uma cidade, tem 3 principais fatores que têm que ser observados. O primeiro é acesso à água doce. Isso tem várias formas de você ter acesso. Pode ser com lago, mas o mais estratégico é com rio. Agora, o rio normalmente é difícil de proteger e de defender. Então, ao lado do acesso à água doce, você precisa também de uma posição elevada. Isso vai ser uma montanha ou alguma estrutura que seja fácil de ser defendida. Normalmente, algum local elevado é a melhor forma. E, por último, não adianta você estar num lugar elevado e com água doce, desconectado do mundo. Porque, particularmente no mundo antigo, os recursos naturais não estão acessíveis em todas as regiões. Então, se você quer fazer cobre, ou quer fazer latão, ou quer fazer bronze, que precisa dos dois, você precisa do recurso natural e precisa ter acesso a ele. Então, as rotas comerciais eram fundamentais. Então, você tem o trio, né? A água doce, uma posição elevada, provavelmente uma montanha, uma coisa do tipo, e acesso a uma rota comercial. Então, esses 3 pontos vão ser fundamentais para você identificar todas as cidades antigas da época do bronze e até a época do ferro. Dentro desse ambiente, a Grécia tem um problema, porque eles têm uma estrutura com excesso de montanhas. A geografia interna da península grega é muito complicada, então a comunicação fácil não existia. Então, isso vai acabar impactando a história e o jeito que a Grécia se desenvolve no segundo período dela vai ser em cidades-estados.
que funcionam politicamente de forma independente. Então, isso é muito diferente da Pérsia, da Babilônia, de todos os outros impérios da região, particularmente do Egito, por exemplo, que é bem integrado. Então, isso vai ter desdobramentos na cultura grega, na política grega, na economia grega. A segunda questão é o acesso ao mar. O mar, voltando, por exemplo, nas montanhas, o fato de você ter isolamento permite uma criação de uma cultura muito particular, muito individual. Mas você só consegue ampliar a cultura se você tem acesso a outras culturas. E daí vem a questão do mar, que é muito interessante, porque a localização das cidades dentro dessa península grega tem vários locais onde é possível construir portos naturais, e então isso facilita com a tecnologia de metal antigo. É muito mais eficiente usar um porto natural do que construir um. Então, isso permitiu que os gregos tinham um ponto de partida avançado, né? Eles saíram à frente de vários outros povos e eles começaram a desenvolver um comércio, comunicação entre cidades, e o mar, que é chamado mar Egeu, né? Que vem de um deus grego antigo, é aquele mar onde todas as ilhas principais e onde toda a costa estratégica da Grécia está localizada. Vão surgir essas cidades que integram uma cultura muito diversificada em pontos diferentes. E, por último, vai estabelecer as rotas marítimas. Então, essas rotas são muito importantes. A gente lê, por exemplo, na Bíblia, Chipre. Quando você pensa em Chipre, Chipre parece ser meio irrelevante. Hoje em dia, ele não parece ser tão estratégico, mas na antiguidade, ele era praticamente uma parada necessária entre a Península Grega e o Levante, entre a crescente fértil, a Mesopotâmia. Então, se alguém queria fazer qualquer tipo de comércio de recurso natural, de pessoas, é muito comum parar em Chipre. Então, se desenvolve, por exemplo, uma comunidade grega em Chipre, né? Então, esse é um ambiente grego. É interessante dar uma olhada no mapa, aqui para vocês terem uma ideia. No norte desse círculo amarelo, a gente tem a região dos Balcãs, é uma planície, era outra cultura. À esquerda, a gente tem a Itália, né? E à direita, a gente tem a região da Ásia Menor, né? Conhecida hoje é a Turquia. Então, se vocês percebem como é extremamente montanhoso todo o ambiente onde se desenvolve a cultura grega. E a maior parte da cultura grega se desenvolve no sul dessa península, na península chamada Peloponeso, bem ao sul, e na região Ática, né, que é onde vai ficar a cidade de Atenas. Então, regiões extremamente montanhosas, com ótimos portos naturais e fácil acesso ao comércio marítimo, e a relação cultural vai se desenvolvendo com os vizinhos de maneira inicialmente positiva, depois fica um pouco mais violento. Então, para começar, a ideia também, para a gente conseguir lembrar da história, porque é muita história, é muita informação, então eu gosto de organizar as informações de jeito que fica fácil a gente lembrar. Basicamente, vai ter o período antigo da Grécia, que tem 3 momentos, que é minoicos, micênicos e dóricos. É o início. Depois disso, você tem a Grécia clássica, antiga, que é o que a gente mais conhece, que é quando começam as Olimpíadas, que é onde tem os filósofos, e depois a gente entra no período helênico, que é pós-Alexandre o Grande. Então, são esses 3 grandes períodos da Grécia que interferem diretamente na Bíblia. Então, vamos começar primeiro com esse período bem antigo para entender o desenvolvimento da civilização minoica. Então, minoicos, para a gente só começar a pensar quem são esses minoicos e como que eles se desenvolvem. Eles são extremamente interessantes para entender a história da Europa como um todo. Eles são considerados a primeira civilização da cultura europeia. Então, se qualquer pessoa que estiver assistindo agora for de origem europeia, eles foram a startup cultural que desenvolveram a primeira civilização. Então, se é Portugal, se é Espanha, essa é a primeira civilização europeia. Então, características dela vão influenciar toda a trajetória da Europa, particularmente do Mediterrâneo. Onde que ela nasce? Ela nasce na ilha de Creta. Vou até voltar. Creta é essa ilhazinha aqui bem ao sul do Peloponeso, parece uma lesminha com 2 antenas nadando debaixo da Península Grega. É uma ilha muito fácil de proteger, fácil de ampliar. E daí a gente vai entender a característica dos palácios, que é o que identifica essa civilização minoica. Então, o período da civilização é de 2000, mais ou menos, até 1500 a.C.,
muito tempo atrás. Então, a gente está entre a época de Abraão e Moisés, mais ou menos, bem por cima. Nesse período é a Era do Bronze, então a gente está, a sociedade, ela vai se desenvolvendo baseada no comércio, a gente sabe por quê. Você está em ilhas e você precisa dos recursos das outras regiões, e o rei, ele vai ter uma figura estratégica. Surge a monarquia de um jeito diferente. O nome do rei era Wanax, era um título, um líder do povo, e ele vai ser como se fosse o principal empreendedor, semelhante aos estados da Espanha e Portugal, onde a coroa financiava os empreendimentos marítimos nas Américas. Muito semelhante a isso, o rei, ele garante a estrutura econômica do reinado, digamos, um tipo de corte bem antiga, e ele vai desenvolver projetos comerciais, vai conectar a ilha de Creta com outras ilhas e com o continente também, vai acabar conectando com o Egito, com a Mesopotâmia, e um comércio muito forte vai se desenvolver, particularmente com essas duas regiões, que são os dois polos de civilizações nessa época. Quem descobre, o primeiro indivíduo que fez as escavações e estudou essa civilização foi um inglês chamado Arthur Evans, e ele vai escavar o Palácio de Knossos. Knossos era a capital, digamos, desse pequeno reino minoico, que fica bem no meio da ilha de Creta, e essa cidade, inicialmente, ele começou a estudar isso no século XIX, e naquele período, quando ele começou a avaliar, ele estava muito influenciado pela retomada dos princípios greco-romanos no renascentismo europeu. Então, ele vai estudar a arqueologia com um olhar mitológico. Quando ele encontra um grande palácio, que ao olhar dele parecia uma estrutura meio que um labirinto, ele vai pegar da mitologia grega, a história famosa do Minotauro, e ele vai aplicar essa história para a ilha. Daí ele vai dar o nome da civilização, Minoicos, porque o rei da história do Minotauro é Minos. Então surge essa civilização. Depois da civilização minoica vai surgir a micênica. Então, elas foram contemporâneas durante um período curto. Então, até a civilização micênica teve comércio com a civilização minoica na origem. Né? E, por último, essa civilização ela tem várias características interessantes. Eu vou entrar em alguns detalhes legais, mas no final da trajetória desse povo, vai acontecer um terremoto, um vulcão vai entrar em erupção na ilha de Thera. Hoje em dia, essa ilha é chamada de Santorini, eu acho que muita gente conhece, é muito bonita aquela região, e ela é muito próxima a Creta, bem ao norte. E esse vulcão, essa erupção, foi tão agressiva que ela, muito provavelmente, não tem como ter certeza absoluta, porque é muito antiga essa história, mas que esse vulcão acabou iniciando o colapso dessa civilização. E é curioso a gente pensar que é mais ou menos na mesma época das pragas do Egito, na história de Moisés. Então é interessante a correlação, que existe até estudiosos que afirmam que possivelmente essa erupção teve algum tipo de impacto nesse momento das pragas. Mas enfim, isso aí com certeza não tem como ter definição arqueológica definitiva. Mas então a civilização minoica ela vai entrar em decadência por volta de 1460, 1500 a.C., e algumas características interessantes. Essa é um afresco que fica dentro do Palácio de Knossos, para a gente ter uma ideia de que eles produziram em nível de complexidade artística e cultural. Então, a figura do touro, o touro era extremamente importante em qualquer civilização que dependia de agricultura no passado, porque sem o touro você não tem como fazer a plantação com arado. Então, um touro ele puxa o arado num nível tão mais vantajoso do que outros animais, que não é à toa que a maior parte dos povos antigos tinham no seu hall de deuses um deus com cabeça de boi, de touro, de vaca, que estava associado à fertilidade da terra. E daí, quando a gente volta para a história, por exemplo, de Moisés e Arão, o pessoal vai fazer lá um bezerro de ouro. Por que será que eles adoravam o ouro, adoravam o bezerro, né? o animal taurino, né? Porque a ideia do povo na época é que o que dava o dinheiro, o poder, o sucesso, o que garantia a estabilidade do povo era, enfim, a criatura bovina, o touro, né? Então, por causa disso, essa arte reflete uma interação, algum tipo de ritual. Não tem como saber o que é isso. Parece uma tourada espanhola,
mas é algum tipo de dança, de ritual que envolvia pessoas sem muita proteção, brincando com um touro. Não parece ser muito agradável. E para vocês terem uma ideia visual também, esse aí à direita tem a ruína do palácio. Essas pinturas não são originais, isso foi uma reconstrução do que os arqueólogos achavam que poderia ser. Então não é garantido que era desse jeito, mas é o que eles imaginavam. E à esquerda é uma peça original, feita na época da civilização minoica, que mostra a posição enfim, do touro, dos bovinos dentro da sociedade deles. Inclusive, um pequeno adendo aqui mitológico, né? A cultura, o Minotauro, ele ajuda a gente a lembrar da primeira civilização grega, porque é a conjuntura do nome do rei, o Minos, que é o rei que dominava, com taurino, né? Minotauro, ele é a conjuntura. E na tradição mitológica, alguma pessoa decide se relacionar com um boi e acaba nascendo, né, o Minotauro, que é carnívoro, e ele gera o labirinto. Então, para entender o início da civilização grega, a gente está misturando um pouco de mitologia com história, porque naquela época as informações são limitadas e a mitologia traz um pouco de luz para o desenvolvimento cultural. Continuando aqui para a região do mapa, a gente consegue ver a localização de Creta, novamente, é a Lesbia no meio do Mediterrâneo. Essa ilha é da onde inicia a civilização minoica. Esse mapa não é do período minoico especificamente, ele já é de um período posterior, então pode ignorar um pouco as colônias ampliadas. As setas amarelas mostram conexão com Cirene, com Egito, com Mesopotâmia, que eram as regiões principais onde tinha algum tipo de relação comercial nesse momento. E daí a gente vai para um ponto fundamental, que é a língua grega. A língua grega, ela é muito antiga e ela vai nascer, ter seus primórdios nessa civilização. Então, é o primeiro ponto de partida para desenvolver uma linguagem. É fundamental na civilização ter uma língua, você consegue registrar, enfim, quanto que guardou de comida, você consegue comunicar entre povos, você guarda informações do texto. Isso é um avanço muito significativo, porque antes do desenvolvimento da língua, 100% da preservação da história e das informações era baseado em memorização e recontar histórias antigas. Inclusive, ainda é muito eficiente, não é à toa que as primeiras histórias da civilização são narrativas muito antigas, e se não sabe se ela nasceu antes ou depois do texto. Mas então essa linguagem grega se desenvolve, ela é a língua nessa época chamada, o arqueólogo chamou de linear A. A gente vai entrar um pouco mais nela no final, mas basicamente essa língua ela é extremamente antiga e ninguém decifrou ela ainda. Então não dá para precisar o que ela fala, ninguém descobriu aí. Se alguém tiver interessado em, enfim, decifrar uma língua antiga, é um desafio para vocês. Dá um pulo lá no museu em Creta. Aparentemente eles começaram essa língua a partir dos hieróglifos egípcios. Mas já deu de minoico, vamos para os micênicos, segundo passo da civilização grega. E dentro dos micênicos a gente vai mudar um pouco, não tem tanta mistura, não é tão difícil, tem mais história, porque a região da Micênia é dentro já da Península Grega, fica perto da região da Ática, né, perto da região de Atenas, já um pouco mais onde a civilização posterior vai se desenvolver. Quem vai povoar essa região é um outro povo, é o povo indo-europeu. A genética dos minoicos é um pouco, não está fechada, né? Mas provavelmente ela é semelhante a dos micenos, que são indo-europeus. Eles vão invadir a região da Península Grega e vão se desenvolver. Daí vão surgir as primeiras cidades-estados, por volta de 1600. É muito interessante que dentro do período minoico você tem civilizações muito estruturadas com palácios organizando as regiões. Daí quando você entra no período micênico, já que a geografia é um pouco menor naquela região e tem muito mais variedade de polos de poder, você tem uma fragmentação política maior. Então, esses micênios eles vão dominar o mar de 1500 até 1200. Então, a gente está saindo aí de Moisés e chegando perto já das monarquias em Israel. Então, dentro dessa transição, eles vão dominar o mar, vão colonizar regiões, vão se desenvolver de maneira muito relevante e vão construir muitas estruturas poderosas para controlar o mar. Então, é um avanço significativo. Vocês verem nesse mapa, você percebe que toda a cidade precisava de um ponto elevado.
Então, esse mapa mostra, essa imagem mostra a citadela no norte da cidade e mostra que tem um muro que controla. Voltando ao que eu tinha falado antes, você tem acesso à água, legal, é fonte, é rio, beleza. Você vai murar essa cidade que você constrói e o ponto mais elevado é o mais seguro. E a porta da cidade é super importante. Isso é difícil ressaltar quanto isso é relevante até na leitura da Bíblia, né? A porta da cidade. Aqui a gente vê tá em inglês Lion Gate, né? Que é o Porta dos Leões, e aqui está a porta efetivamente que fica lá na ruína arqueológica em Micena, que era a capital desse reino grande dos micenos, dominou a região. É a versão, se a cultura em Creta era startup, essa aqui já é a versão mais consolidada, digamos, da civilização, um pouco mais estruturada, e com uma característica um pouco mais avançada em termos de arte, tecnologia, cultura. O comércio nessa época avançou. O Império Micênico importava, por exemplo, império, acho que é um termo imperfeito para, assim, essa civilização, ela importava, por exemplo, matéria-prima não trabalhada, aperfeiçoavam com metalurgia e depois exportavam. Então, era bem mais avançado tecnologicamente. Para a gente ter uma ideia da onde a gente está no mundo, tá? Na período, a gente está no 14º século aproximadamente. Aqui eu vou usar o ponteiro, acho que vocês conseguem ver. Na esquerda aqui, essa é a região de influência. A gente percebe que a ilha de Creta foi dominada, é o início da civilização minoica. A civilização micênica, ó, aqui Micena, nasce aqui nessa região, vai se expandir, vai dominar toda a península grega. E daí aqui uma curiosidade, né? Essa região vai ser chamada de Jônia, né? Essa região aqui vai ser natural por causa das ilhas, tem uma conexão imediata. Então, isso aqui é a grande, digamos, civilização micênica. Aqui estão nossos amigos os hititas, os egípcios, que decidiram fazer guerra na terra de Israel aqui, e aqui para a direita a gente tem, ó, esse aqui é o Império Elamita, que vai virar o Império Persa. Aqui, ó, é a região Babilônia, vai virar o Império Babilônia, e aqui é a região que vai desenvolver o Império da Assíria, né, o Nínive aqui. Então, nesse período já existe proto-impérios da Síria, da Babilônia, persas, o Egito, todos são, digamos, players ou personagens relevantes na história do Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento não vão mais existir. Isso é por causa dos gregos. A gente vai entender um pouco depois como que isso aconteceu. Mas é esse ambiente onde a gente está na época do mundo, essa civilização grega, ela vai dar um ponto de partida e avançar em relação aos outros povos. Para a gente entender um pouquinho sobre arqueologia, tá? No caso da cultura micênica, é diferente. O Arthur Evans, que vai descobrir e escavar a civilização minoica, ele pega a mitologia e ele aplica a mitologia ao que ele descobriu. Então não tem nenhuma relação histórica entre Knossos e Minotauro. É totalmente inventado pelo arqueólogo. Agora, no caso da cultura micênica, é interessantíssimo, porque o arqueólogo Heinrich Schliemann, nesse caso é um alemão, ele vai ler a mitologia, vai ler a Ilíada, a Odisseia, e falar, pera um pouco, esse Homero aqui, isso aqui parece história mesmo. E ele vai, a partir da leitura da Ilíada, vai fazer escavações partindo do pressuposto que os gregos lutaram contra civilizações na Ásia Menor, como a gente viu no mapa. Então ele vai identificar a cidade de Troia, que fica ao norte da Ásia Menor, e vai descobrir que efetivamente teve algum tipo de conflito. Então, na história da Grécia e Troia, isso aparentemente tem fundamentos históricos muito mais fundamentais. Então, isso é tratado como história efetivamente. Daí a gente vai entrar mais para a reta final do período micênico, onde os dórios vão descer do norte e vão arrebentar tudo. Então, é a terceira fase. A gente começa com o minoico, micênico, daí os dóricos chegam e arrebentam tudo. E daí é uma coisa que acontece, isso é simultâneo com o texto bíblico no período da monarquia em Israel. Então, Davi vai pegar a tecnologia do ferro e vai usar ela para vencer seus inimigos que estavam usando bronze. Os filisteus usavam ferro, inclusive os filisteus, eles aparecem na história na mesma época que esses dóricos vão aparecer. Os dóricos também vão ter ferro, e eles vão entrar dentro da região do Império Micênico que tinha bronze e vão arrebentar tudo. E vão conquistar, eles não vão conquistar 100% do território, só metade eles conquistam, mas a parte que eles dominam vão ser transformada por muito tempo. E é muito importante saber essa diferença, tá? A minoica é só
pré-cultural. Micênico é basicamente a estrutura da cultura grega. Então, a língua grega, o Ligur Koine, que o pessoal conhece do Novo Testamento, ele é um desdobramento da língua grega da região ática, do Império Micênico. Então, aí que nasce a Grécia, que a gente vai conhecer no período da Bíblia, culturalmente falando. E esses dóricos são importantes porque eles vão criar uma Grécia paralela, que vai ter conflito. Então, o mundo dórico, que fica mais à esquerda, vai ter conflito com o mundo micênico posteriormente. Mas, indo adiante, só algumas características importantes. A máscara de Agamemnon, que é o que eu falei, esse Wanax, que é o termo nessa época usado para rei ou soberano, essa máscara que foi encontrada pelo Schliemann na escavação, e ele associou essa máscara ao rei Agamemnon, que é a da história de Troia. Não tem nenhuma comprovação histórica nesse caso, mas para ver o nível de avanço tecnológico. Isso provavelmente é uma máscara funeral para alguém que morreu, provavelmente em combate. Se a gente ver aqui embaixo, no mapa, todo o centro vermelho é um palácio relevante. Isso é da Grécia micênica. Então, nesse período, a gente está um pouco antes das cidades e estados se desenvolverem tanto. É um período onde existe uma centralização um pouco maior do governo dentro desse ambiente de palácio. Então, a monarquia, uma proto-monarquia se estabelecendo aí dentro dessa cultura. E a gente vê Atenas, por exemplo, não é a localização da capital micênica, ela é muito mais à direita. Então, quando a invasão dórica vai chegar, eles vão pegar exatamente essa região do Peloponeso inteiro. Adiante, para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui ficou bem ruim no PowerPoint, mas só para vocês terem uma ideia, Micena aqui e Troia à direita aqui, vocês conseguem ver Micena aqui e Troia aqui. Então, a trajetória da Ilíada, se a gente fizer uma leitura histórica, provavelmente foi dentro esse caminho para a batalha, e a Odisseia é o Odisseu voltando e se perdendo nessas ilhas aqui. E é fácil de se perder aqui, porque tem ilha para caramba, né? Mas então esse é o contexto da Grécia Antiga. Indo adiante um pouco mais, para a língua grega, o povo miceno, eles desenvolveram uma língua um pouco mais avançada, lembrando que tem influência do comércio que eles tiveram com o Egito, desde a época minoica, né? Então, se você vê essas imagens, você percebe que isso aqui é uma língua que está trabalhando com um pouco de imagem. Então, o hieróglifo ele era um desenho que tinha um significado. Então, é um desenvolvimento. Se era silábica ou se não era silábica, a forma de desenvolver a língua. Tem alguns estudiosos que afirmam que ela era silábica, mas não tem como garantir isso 100%, mas é considerada uma língua silábica. E está desenvolvendo uma língua que vai vir a se tornar a língua principal. E uma razão por que essa língua é tão importante, porque os fenícios tinham a língua deles, os egípcios tinham a língua deles, os assírios tinham a língua deles. Por que o grego se torna tão importante? Daí a gente vai entrar na rota comercial, já começou a expandir a língua grega para todos os principais polos de comércio, já que a Grécia acaba sendo uma localização muito estratégica para o comércio. E, pessoal, isso vale até hoje, tá? Uma das principais frotas de navios mercantes hoje pertence a um monte de bilionário grego, mesmo no país grego hoje, por causa da localização da Grécia. Ela integra, se você entra do Oriente Médio para a Europa, a Grécia sempre está no meio do caminho, um monte de ilha, uma costa, um litoral maior que o do Brasil. Realmente a Grécia é estratégica para comércio. Dentro do desenvolvimento da língua, então, a gente vai ter, para vocês terem uma visualização, a linear A, que é a língua minoica, e a linear B, que é a micena. Esse termo linear foi desenvolvido porque o inglês que estava estudando a língua, ele viu elas escritas numa linha, ele chama de linear. Não viu quebras, né? Então, por isso daí que vem o nome. A linear A não foi decifrada, não consegue ler ainda, o desafio está aberto. A linear B foi decifrada por um estudioso que era amador, um cara inglês que foi estudar e acabou decifrando, descobrindo, e a partir disso foi possível estudar a civilização micênica com muito mais de profundidade. Então, a gente tem que ter essa consciência também. A nossa leitura da história é com base nas informações que a gente consegue obter, seja arqueológica, seja escrita, seja geológica. Então, na realidade, tudo que se sabe da história é o que a gente descobriu.
Pode ter muita informação que não foi descoberta, não quer dizer que isso não existiu, e também não quer dizer que necessariamente é do jeito que a gente acha que é hoje. É uma ciência que se desenvolveu na época o Heinrich Schliemann, que descobre Troia, é considerado um dos primórdios da arqueologia, e ele escavou de um jeito absurdo. Hoje ele seria preso, porque não podia fazer o que ele fez, mas ele estava aprendendo. Então, é o desenvolvimento da arqueologia. Um breve relato sobre religião. Então, a gente está numa sociedade muito antiga e começa a surgir os primórdios da religião. Eu acho interessante, você vê à direita é uma estatuazeta, né, de um deus ou de algum indivíduo, mas isso está associado ao culto, à religiosidade. Então, esse é muito... Se você pega a estátua, por exemplo, do deus Baal, de Canaã, que a gente vai ler muito no Antigo Testamento, essa relação com Baal, é muito parecido com essa figura. Então, na antiguidade, você vai ter a sociedade precisando entender como lidar com a realidade e vão surgir deuses. É muito legal pensar nisso. Tem uma arrogância mais moderna e pós-moderna de que o politeísta, o religioso, ele era meio burro. E por causa disso, a gente é muito superior a ele. Mas, na prática, eram pessoas iguais a nós, buscando soluções para os problemas deles. Então, se tiver, por exemplo, Poseidon, ele vai nascer na civilização micênica, ele vai ser trabalhado, vai ser mais relevante. E faz todo sentido, porque ele é o deus do mar, tempestade, terremoto e cavalos. Se você tem um povo que basicamente faz comércio, a mulher manda o marido para viagem no barquinho pequeno no meio do mar Egeu, o cara vai para o combate num barco, você quer a proteção de alguma divindade que protege essa água, que dá medo, e o pessoal, na Bíblia tem alguns naufrágios, né? Jonas e Paulo que o digam. Galera afunda de vez em quando lá. Então, eles vão criando religiões para resolver problemas que eles tinham com a realidade. Deméter, por exemplo, vai ser a deusa da fertilidade. Com certeza, se não tem grão, se não tem agricultura, se a terra não produz, todo mundo morre. Então, eles vão criando divindades que resolvem problemas que eles acham que essa divindade vai resolver. Então, tem um trabalho. A ideia é que se fizer sacrifícios, vai ter uma colheita. Se eu fazer uma oração para Poseidon, ele vai me ajudar. Senão, eu posso afundar. E, na real, as pessoas têm medo de afundar e podem afundar de qualquer forma. Você pega aqui, o Apaitídio era o nome do deus micênico, vira o Hefesto, é o deus da metalurgia, que mostra como era relevante a escultura, a construção, o artesão. E, no final das contas, os deuses não parecem ser muito gente boa, porque o que destrói, por exemplo, a civilização minoica é um vulcão. Então, eles têm essa relação. Todo deus tem alguma coisa, que nem Poseidon tem o deus do terremoto, totalmente fora do controle, e pode destruir todo o povo. Então, a religião vai tendo seus primórdios no politeísmo grego, a religião, enfim, europeia, tem outras que se desenvolvem de maneira semelhante na prática, mas a lógica essencialmente é essa. E isso ajuda a gente a entender também o ambiente politeísta, porque a gente vê, por exemplo, Barnabé e Paulo, quando eles entram na região, e eles são chamados de Zeus e Hermes, o que isso significa? Zeus é o chefão, então Barnabé tinha cara de chefe, pelo jeito. E Paulo é chamado de Hermes. Hermes, engraçado isso, porque Hermes literalmente protege o viajante. Então, em teoria, se Paulo fosse pagão, ele seria protegido por Hermes, porque era o deus do viajante. Só que no caso ele estava, enfim, servindo a Cristo, então não funcionou a descrição. Mas é importante entender a lógica da população grega local, enfim, na época já era romana, a lógica deles e as expectativas. O que um deus representa? Então, você não tinha o sindicato dos metalúrgicos, você tinha o grupo que adorava o Hefesto. É basicamente a mesma lógica. Você se organiza com base nas suas necessidades e nos seus interesses. Então, indo adiante. Eita. Deixa eu explicar aqui. Para o período das trevas, né? A gente conhece na Idade Média, o feudalismo, quando cai o Império Romano, o período, enfim, chamado das trevas. A mesma coisa acontece nesse período de mais ou menos 1200. Aqui vocês veem, aqui são os dórios, né? Os dórios vão descer aqui e vão tacar fogo em tudo e causar loucamente. Aqui no o povo hitita, aqui são o povo do mar. Esse povo do mar vai chegar e vai atacar Ashkelon. Curiosamente, essa é a região que os filisteus vão entrar. Então tem uma associação possível entre os filisteus e esses povos do mar. Aqui está o reino, enfim, do Egito, e aqui está a Síria. Então, esses povos todos existem, e isso é muito interessante para a gente ter uma comparação. Quando a monarquia de Israel se desenvolve, tanto com Davi, com Salomão, é o auge do desenvolvimento do reino hebreu, tem esse período das trevas.
E nesse período das trevas tem meio que um vácuo de conteúdo escrito, de registro histórico, e todas as civilizações estão em semidecadência. É muito curioso pensar que o Oriente Médio como um todo entrou em decadência, bem quando o povo de Israel teve o seu apogeu de poder. Mas então essa invasão aqui que vai mudar o mundo grego de maneira significativa, e isso vai refletir depois nas cidades-estados também. Agora, dentro do período de trevas, a gente vai ter o surgimento da cidade-estado, que é a mesma coisa com o feudalismo, para a gente fazer uma comparação, né? Se não tem governo centralizado, cada um meio que se vira. Daí você conecta com o castelo, você conecta com a cidade forte que te protege. Então, as cidades-estados, elas meio que se isolam, dependem da agricultura local delas e se fortificam em cidades muito fortes que vão desenvolver uma política com menos pessoas participando. Então, fica mais fácil, fica um ambiente mais propício para o desenvolvimento da democracia. O período das trevas ele é caracterizado pela falta de registro escrito. Isso é uma característica fundamental, assim, básica para o passado, quando a gente não entende, por exemplo, o que não é ter cultura, não ter história, quando não tem registro escrito. Então, basicamente, se não tem registro, se não tem uma língua e um historiador, fica um período nebuloso. E essa invasão ela é uma mistura, ninguém sabe se ela foi uma invasão militar organizada ou se ela foi uma migração. Também em semelhança com a queda do Império Romano. Não é necessariamente uma invasão militar, mas sim uma migração de um povo que vai se assentando e se misturando e vai trazendo com essa migração a sua cultura. A organização política vai ser muito mais simples, então você tem as vilas governadas por reis, praticamente vira o tribalismo mais arcaico. O comércio reduz, então quando você está concentrado em autossuficiência de todos os seus produtos, as rotas comerciais vão minimizando. Então o auge do poder micênico não está presente nesse período. E os micênicos não gostam de apanhar com a maior parte das pessoas, então eles fogem e vão migrar para a região da Jônia, vão acabar evitando o conflito e saindo da região. Nessa transição, a gente vai iniciar o período que é conhecido como da Grécia Clássica, né, ou a história arcaica, né, da Grécia. Então, foram esses 3 períodos. A gente viu os minoicos, que é a civilização de Creta, associada ao Minotauro. A gente viu a Micênia, que é a civilização mais avançada grega antiga, onde se desenvolve a língua básica a partir da minoica, mas se estrutura ela bem melhor. E vai ser o auge onde as histórias dos heróis que a gente conhece, a Guerra de Troia, é nesse período, digamos, heróico da Grécia. E daí, na invasão dórica, nessa migração de um povo que é indo-europeu, vem do norte, a gente tem uma mudança significativa no, digamos, ecossistema político-social da região da Grécia. E isso vai ter desdobramentos relevantes. Entrando na Grécia clássica, a gente vai mudar drasticamente. Você não tem mais a figura do anax, do rei, do palácio gigantesco, que influencia diversas regiões de um grande império. Você sim tem a cidade-estado independente. E isso é muito importante, porque nesse momento a cultura grega vai se consolidar. Vai ter a cultura, por exemplo, cada cidade vai escolher o deus que é mais importante. Então, Atenas vai escolher a deusa Atena, por exemplo. Você escolhe o seu deus, você desenvolve a sua cultura, então você tem um desenvolvimento mais forte e cada cidade podia fazer o que eles achavam melhor. Então, isso é muito interessante. A língua escrita deles, eles vão aproveitar um pouco dos fenícios, que é um povo que também veio da região, hoje é a região do Líbano, né? Eles eram comerciantes também, só que eles eram semitas, não indo-europeus, e o alfabeto deles vai acabar ajudando a desenvolver, né, a língua grega, e o politeísmo vai se consolidar. Se o micênico estava trabalhando com a proto-religião, nesse período da Grécia clássica, é que toda a mitologia grega que a gente conhece hoje teve sua estruturação mais consolidada. E vai iniciar um pouquinho, perto de 700 e pouco antes de Cristo, a gente vai iniciar os Jogos Olímpicos, perto do Monte Olimpo, que era a morada dos deuses. E a relevância da Olimpíada é essa integração cultural que vai só ser proibida depois no reino cristão grego bizantino pós-Roma. Então essa é a Grécia clássica, ela está se estruturando. O alfabeto, inclusive vem, né,
o hebraico, né, Aleph, Bet, alfabeto, né, o alfabeto grego ele vai chupar do fenício, vai pegar o que ele precisa para se construir. Então, no alfabeto fenício não existe vogal. Então, se você vê, por exemplo, árabe, hebraico escrito, é meio difícil você pegar esse, que nem esse aqui, é Aleph, né, o hebraico, ou uma palavra árabe, você vê que não tem... normalmente, eu, por exemplo, não consigo ler, mas a maior parte das pessoas também não consegue ler, mas eles não têm vogais. Então, isso é muito relevante, porque é muito ineficiente para a civilização antiga um alfabeto sem vogal. Então, quando os gregos criam a vogal e colocam ela no alfabeto, depois vão praticamente exportar essa língua como uma língua muito prática e simples de se usar, o grego é mais fácil do que o fenício, mais fácil do que o hebraico. E se você tem um povo comerciante que usa uma língua que já tem essa inovação da vogal, é mais fácil de entender, mais fácil de ser utilizada para a finalidade prática do comércio, vão acabar tendo pessoas que vão estudar essa língua e vão aprender em regiões diferentes. Então, esse aí é o início da língua grega se expandindo na região do Mediterrâneo e próximo da Crescente Fértil como uma língua comercial relevante. Vamos entrar, então, na questão da colonização, né? A partir do momento que a língua se torna uma língua relevante, se torna uma língua importante para ser utilizada, tem um segundo ponto grego que é muito interessante. Daí, não tem como não fazer uma comparação, né? Voltando para Creta, né? Você tem um rei, tem um monte de gente que luta tourada e eles financiam viagens comerciais com navios para colonizar. Parece diretamente a história da Espanha no 1500 depois de Cristo. Mas, enfim, é muito interessante que o início da civilização europeia na Grécia é um povo que vive em ilhas, é um povo que tem uma cultura avançada, eles estão querendo expandir seu conhecimento, eles têm uma língua muito forte, eles vão expandir a sua religião também, porque a religião vai junto com a língua, vai junto com a cultura. Tem templo grego para todo lado. E eles vão criar um modelo de colonização. O modelo deles de colonização é bem diferente do modelo que a gente conhece hoje, mas a ideia deles é que a cidade-estado é relevante, ela é rica, ela é estruturada, ela tem o comércio, tem a escrita na mão, e ela vai para uma área nova, manda algumas pessoas e estabelece rotas comerciais. Então, qual que é a região? A gente vê aqui no mapa embaixo, por exemplo, a Sicília, praticamente grega, totalmente grega. Você pega o sul da Itália, Croton, tudo grego. Inclusive, por exemplo, todo mundo conhece a cidade de Nápoles, na Itália. O nome é grego. Polis é cidade em grego e né, nova Polis. E que nem Nova York. Enfim, é uma nova... tem York na Inglaterra e tem Nova York nos Estados Unidos. Então tem a Polis na Grécia, tem a Neapolis na Península Itálica. Então, essa expansão colonial vai chegar na França, vai chegar na Espanha, vai chegar no norte, na região da Líbia. Você vê uma expansão, você pega, por exemplo, aqui Tanais, que é saindo conecta com o rio Volga, na Rússia, para vocês terem uma ideia. Toda a região do norte da Ucrânia tinha muito trigo, então Atenas estava comendo pão, um trigo importado de uma região próxima da Rússia. Era muito globalizado, era muito integrado. Globalizado foi um exagero, mas era muito mais integrado do que a gente imagina quando a gente pensa num período antigo, com, enfim, ferramentas rudimentares, de um povo, em teoria, menos sofisticado. Entrando, então, agora, inclusive, acho que já, não sei se seria bom fazer uma parada para perguntas. Deu 45 minutos. Deixa eu confirmar aqui com as autoridades. Você pode abrir para perguntas. Mas enquanto eu não tenho a resposta, eu vou continuar falando. Como funcionam as perguntas? Eu recebo aqui, pode ir mais 15 minutos. Eu recebi uma informação aqui, então eu vou continuar mais 15 minutos até dar 8 horas. E daí vocês me mandam mensagem aqui no chat. Bom, então eu vou entrar agora numa parte interessante pra caramba, que é guerra. É uma questão de preferência pessoal, mas eu não vou falar muita informação porque não é tão relevante, mas tem um aspecto de guerra que é importante a gente entender. Isso vai impactar muito a cultura. A gente lembra da história, por exemplo, de Davi com Batseba, que ele manda Urias para ser morto. Esse período é um período do século, por exemplo, 12, 13, antes de Cristo. As guerras eram lutadas onde os reis, os nobres, os poderosos não participavam diretamente do conflito. Então você tem um nobre que andava a cavalo ou em carruagem. Tem, inclusive, resquício lá no período minoico, que já tinha carruagem. Então você tem uma hierarquia. Se você é rico, importante, poderoso, você não toma
enfim, vai tomar facada na batalha. Se você é mais simples, você vai para o combate. Esse é o modelo do período palacial da Grécia, micênica, minoica. Quando a gente entra no período da Grécia clássica, tem uma revolução cultural e tecnológica, que é o famoso soldado hoplita. Aqui à direita você vê o soldado. Por que isso é tão importante? Porque o jeito que eles lutavam refletia a cultura que eles desenvolveram depois. Eles tinham bastante armadura, então a ideia de preservação da vida era muito importante. Isso vai contrastar com, por exemplo, o Império Persa. E você tem uma tecnologia que é formada a partir da coletividade, da participação conjunta. Então, ninguém vence uma batalha sozinho, você vence como um time, um coletivo. Tudo que é trabalhado a partir do individualismo isolado não funciona. E é curioso porque eles também vão desenvolver bastante, a Grécia vai criar o conceito do indivíduo no Ocidente. Então, esse hoplita, ele tinha uma formação, que é uma famosa falange, e esse termo do grego vai, enfim, basicamente essa falange é o quê? Ela é um porco-espinho. A gente vê aqui embaixo. São vários soldados com lança, escudo e armadura, tudo de bronze. Eles vão colocar um escudo em cima do outro, praticamente, numa posição. Vira quase que uma armadura coletiva. Então, se você ataca uma pessoa, você ataca todos eles. E eles tinham lanças de quem está atrás sendo somada em quem está à frente. Então, você vê aqui na frente, você vai ter várias lanças. E essas lanças aqui elevadas vão servir como proteção contra arco e flecha, que é muito importante, porque os assírios, os Babilônia, a Pérsia, todos usavam muito arco e flecha. Israel vai ser derrotado praticamente por um exército que usava, enfim, lançava lança e lançava arco e flecha, era o principal mecanismo de combate. Esse é uma tropa extremamente eficiente, porque eles são considerados uma tropa pesada que consegue lutar contra esse mecanismo mais de arco e flecha, que era muito eficiente na época. Só que qual que é a questão? O nobre, ele vai acabar lutando junto. Então, muda essa lógica. Todo mundo luta. Então, o nobre e o agricultor vão lutar lado a lado. A gente conhece a famosa Batalha de Termópile, onde o rei de Esparta luta junto com o cidadão. Essa igualdade acaba refletindo na cultura grega. Então, essa formação é extremamente poderosa, super eficiente, e essa é a formação que vai garantir que a cultura ocidental vai prevalecer. Então, é muito, muito interessante o jeito que ela funciona. Indo adiante, a cultura grega, então, partindo dessa ideia de coletividade, essa ideia de Estado, a polis, né, ela vai influenciar muito a vida do grego de modo geral, e o cidadão vai ter direitos e obrigações, vai começar a trabalhar essa ideia de que você não é o dono, nem é simplesmente um dependente, você é uma parte integrante de um processo decisório. É como se todo cidadão grego fosse dono de um apartamento dentro de um condomínio. Eles são como se fosse uma relação condominial, de parceria. Isso é muito interessante, porque isso muda a lógica de organização cívica. Agora, uma leve ressalta, tá? A gente está na antiguidade, extremamente machista, extremamente antiga, mulheres não são cidadãs, homens que não são donos de terra não são cidadãos, estrangeiros não são cidadãos, então literalmente, você tem um condomínio, tem o dono do apartamento. O resto dos moradores são só moradores. O dono é que tem um voto, o resto não tem um voto. Então, essa é a relação. Não é que todo mundo tem voto, só quem tem propriedade. Mas já era um avanço em relação ao que tinha no reino, onde o rei decide e todo mundo fica quieto e obedece. Então, muda a cultura, tanto no combate militar, quanto na gestão política da sociedade dentro desse contexto. Então, a ideia é, se você, para quem viu hoje na BNU, o tema foi serviço, né? Dentro da ideia de servir ao reino de Deus, nessa cultura, nesse ambiente, a gente tem a ideia de você servir a polis, você se submete à polis, você é alguma pessoa que avança o desenvolvimento de algo que é superior a você, mais importante do que o indivíduo, mesmo que o indivíduo tenha um protagonismo relevante. Entrando mais adiante, se eu consigo clicar aqui, dentro da cultura grega, tem mais um aspecto fundamental, que é o famoso Acrópole. O Acrópole, ele vai ser o ponto mais elevado da cidade. Então, a ideia de... Isso vai impactar a gente até hoje, porque se você visita a Europa, tem catedral para todo canto. Nesse momento, a lógica deles eu tenho o templo,
que representa o Deus, que é o que eu mais valorizo, seja guerra, seja mercantilismo marítimo, seja criação, enfim, de colheita. A minha prioridade, eu vou adorar ela no ponto mais elevado da minha cidade, é o ponto mais seguro estrategicamente, porque a gente tem uma sociedade de guerra, de conflito, de instabilidade, o ponto elevado é fundamental. Então, no lugar mais alto, digamos, o aspecto mais importante da cultura, o que mais é desejado e valorizado, fica naquele local. Ao mesmo tempo, você tem a ágora. A ágora é um espaço aberto, é uma praça. É muito interessante, porque se você pensa em praça hoje, eu estou aqui em São Paulo, né? Você vai para a Praça da Sé em São Paulo, não é a ágora grega, é uma bagunça, não é o ambiente, não é um ambiente cívico e de relevância social, cultural. Então, não pode confundir o que a gente conhece hoje com o passado. Na antiguidade, a ágora, se tivesse um debate político para, por exemplo, o líder, né? Vamos eleger o líder da cidade. O debate político se passava na ágora. Se eu tenho um processo criminal, se alguém roubou dinheiro dos cofres da cidade, vai ser julgado na ágora. Se eu quero fazer um IPO do meu negócio de peixe aqui, que eu vendo no mercadinho, eu faço o quê? Eu pego crédito na ágora, todos os negócios, o comércio, se eu preciso de um investimento, se eu preciso lidar com política, a pessoa quer procurar alguém, relacionamento, casamento, que a família organizava a ágora, é o local onde a vida cívica se desenvolve no seu máximo, e isso vai ser copiado depois pelos romanos. Então, quando a gente pensa em Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, onde você acha que Paulo está falando? Ele vai num lugar aleatório e começa a falar. Se você pensa em Paulo vindo hoje para São Paulo, que daí seria fácil porque tem a estátua dele lá, mas enfim, se você vai para uma praça aleatória e começa a falar, você não vai transformar as pessoas, você vai ser meio estranho. Mas quando você está nessa realidade grega, greco-romana, e a ágora tem essa relevância, ir para uma cidade, falar a sua opinião, discorrer sobre um assunto, é fundamental, é extremamente relevante, e é isso que vai desenvolver o pensamento da região. E ter essa lógica vai permitir o desenvolvimento da democracia e o desenvolvimento da civilização grega da forma que ela acabou, enfim, tomando posteriormente. São esses dois polos. Continuando, um ponto interessante é a questão do oráculo. Eu falei sobre a religião. Tem uma região, uma cidade de Delfos, né, na Grécia. O que é o oráculo? Não sei se eu posso falar esse tipo de coisa, mas para quem assistiu, por exemplo, o seriado de Vikings, ou se você assistiu um seriado medieval, mitológico, onde você tem o seer, o vidente, o místico, a ideia no paganismo antigo é que tem algumas pessoas que têm conexão com forças ocultas. E por alguma razão dessa conexão, eles vão ter vantagens, vão prever o futuro. E não é qualquer um, não. Todo mundo buscava oráculo. Isso era muito comum. Quando Alexandre o Grande estava conquistando tudo, vai chegar no Egito, ele vai lá para um oásis no meio do deserto, em Siwa, buscar o oráculo. Todos os povos, mesmo no auge da liderança, busca-se a magia e o ocultismo para garantir o que não é garantido, que é a vitória, o sucesso. Então, essa busca por algum tipo de informação privilegiada para ter uma vantagem. Então, esse oráculo de Delfos representa isso na cultura. Então, você tem o templo de Apolo, que é basicamente o deus que acaba sendo mais relevante até do que Zeus na prática depois do período romano. Está associado ao Sol, o Sol é particularmente relevante para a agricultura, então faz sentido. Então, tem essa estrutura de sacerdotisas e de, enfim, funcionários, é como se fosse um funcionário público praticamente, porque quem mantinha a estrutura religiosa era a própria polis, e no caso de Delfos era como se fosse um Vaticano grego, era como se fosse um lugar muito estratégico onde pessoas de outras cidades iam visitar para ter essa pequena vantagem ocultista. Então ele era extremamente famoso e visitado. Aqui você tem um pequeno desenho para ter uma ideia do ambiente grego, um ambiente um pouco mais de ocultismo, numa estrutura, essa aqui é um corte associado do período do oráculo, da estrutura de uma cidade grega. Você vê aqui um teatro, uma estrutura dentro dessa cidade que era visitada. Então, por exemplo, em Delfos vai ter um teatro significativamente grande, porque se tem grego vindo de todo lado visitar, você tem um teatro, então as ideias, as opiniões que são desenvolvidas nessa polis, nessa cidade-estado, vão impactar o resto da Grécia. Mas daí quem define mesmo a cultura grega vai ser Atenas. A gente vai entrar isso mais na Constância.
Aqui, deixa eu chegar, antes de bater 8 horas, explicar só para vocês, por cima, um aspecto arquitetônico. Isso aqui é interessante para visualizar. Quando a gente estuda a história antiga, fica meio confuso os termos minoico, micênico, dórico. Tem uma forma muito fácil de lembrar, em colunas. Então, você consegue facilitar o período histórico. No caso de arquitetura, vocês vão ver aqui à minha direita, tem coluna dórica, jônica e coríntia. Qual que é a questão? Dórico, eles vão acabar com o apogeu dos micenos e dos minoicos. Os minoicos já tinham sido queimados pelo vulcão lá de Terra, já deu ruim. Qual que é a questão? É uma coluna simples. Você pensa que é uma invasão meio que bárbara, não exatamente, mas meio que de um povo indo-europeu, veio do norte, talvez da região romena, ninguém sabe exatamente de onde eles vieram, mas eles vieram causando e eles tinham uma sociedade mais simples, menos complexa. Então, vai refletir na coluna, a coluna menos complexa. Daí você tem a coluna jônica. Onde é Jônia? A gente falou, do outro lado, não é, fica na Grécia, na península, fica do outro lado, na Ásia Menor, na região da Turquia, aquela região de colônias deles. Naquela região vai surgir a coluna jônica, que ela é a principal coluna das colônias. Aqui você vê um livro, praticamente um pergaminho de ponta cabeça, até curioso. Eles fizeram uma escavação recentemente em Israel, na região da Palácio do Rei Davi, e acharam um capitel muito interessante da coluna, que é muito parecido com essa jônica. É curioso essa relação. E por último você vê a Corinta, que a Corinto é uma cidade que vai ser fundada pelos dóricos, fica dentro da região praticamente do Peloponeso, bem do limite, e ela vai ter o apogeu comercial. Então aqui é um período futuro, a gente entra naquela, mas é de extrema riqueza. Então, primeiramente, lembra que os minoicos tinham comércio com o sul, o Egito, tinham um comércio com a Mesopotâmia, então os egípcios vão influenciar o desenvolvimento. O egípcio faz estátua, vamos fazer também. O egípcio tem a coluna, vamos fazer também. Então, tem o início da civilização. Os micênicos levantam colunas, os dóricos derrubam as colunas, então não tem coluna dórica, desculpa, não tem coluna micênica, tem só dórica. Então a gente vai ter eles como o início, né, da civilização estruturada. Daí a jônica nas colônias e a coríntia vai ser a principal, né? E lógico, essas aqui são as originais, daí os romanos vão só copiar, não inventa nada, só copia e reproduz um monte de capital semelhante dentro da estrutura deles, né? Eles vão preferir a corinta porque é mais bonita, né? Faz parte. Então, aqui, só para vocês entenderem esse contexto, tá? Aqui era a civilização minoica. A micênica vai expandir e vai criar toda essa colônia. E a dórica vai dominar essa região aqui. Daí, você vai ter duas estruturas culturais que vão se opor. E essas estruturas culturais são muito relevantes. Vão ser ressaltadas com as cidades de Esparta e Atenas. Vai ter uma oposição ideológica extremamente significativa. Então, aqui na direita a gente vê a cidade-estado, que é onde o apogeu cultural grego se desenvolve. E aqui a gente vai ter um modelo um pouco mais tribal, um pouco menos avançado. Curiosamente, Delfos fica nessa região aqui, bem no limite, mas é uma região que a cultura era um pouco diferente. Então, o auge da cultura vai estar associado. E essa região vai ser associada a Atenas depois, e essa região vai ser associada a Esparta. Acho que vão ser os dois contrastes culturais dentro do mundo da Grécia clássica. Bom, vão entrar nas cidades. Vamos lá. Primeiro vai ser Atenas. Atenas, hoje, é a capital da Grécia, enfim, como país, da República Grega, mas ela é uma cidade que representa, digamos, o apogeu cultural de tudo que a Grécia desenvolveu. Dentro de Atenas, a gente vai ter o quê? Primeiro, é uma ótima localização, um espaço muito significativo. A gente vê aqui o mapa da região antiga. Isso aqui que é o Acrópole, isso que é o ponto elevado. Bem difícil de conquistar um Acrópole desses. Não é um lugar fácil de ser invadido. Você fica relativamente seguro. Vê aqui o auge, o grande templo que fica dedicado ao deus que protege a cidade. É o principal centro de autoridade e domínio do mundo antigo, e a cidade que depende dessa estrutura ao redor. Por que a região de Atenas é estratégica? Tem muito minério e um acesso muito prático ao porto. Depois vocês vão ver, tem uma imagem aqui que mostra o porto. Eles já tem uma fortificação
que conectava a cidade direto ao porto, de tão bem localizada que é a cidade. E ter um porto é fundamental se você é um poderio comercial. Então, no caso da Atenas, ela se torna um estado comercial diversificado. Eu falei anteriormente, eles chegaram a importar recursos não desenvolvidos, não trabalhados, e acabaram exportando. Então, a cultura começa a exportar material de argila, material de ferro, começa a exportar a cultura, começa a exportar, por exemplo, azeite, né, oliva, tinha regras, não pode exportar, ou pode só exportar, dependendo de quem governava, tinha controle de que produto, que matéria-prima poderia ou não poderia. Então, acabou avançando essa cultura comercial deles. A arte e a literatura se desenvolve muito. A literatura se desenvolve, a gente tem o famoso Heródoto, né, que é um historiador. Muito do que a gente tem da antiguidade é graças ao Heródoto, particularmente da Grécia, e você só tem a história se alguém registra e preserva. Porque aconteceu muita coisa com outros povos, que nem os dóricos, com certeza tinham muita história legal, mas ninguém registrou, então virou nada pra gente. Aqui entrou uma pergunta. Os micênicos eram um povo indo-europeu. O que significa? Bom, beleza. Então, só pausar. Tem vários povos diferentes que surgem de regiões diferentes do mundo. Então, você tem as raças diferentes, raças de povos, por exemplo, da Ásia, da África, da Europa. Então, a classificação da etnia, né, que acaba desdobrando na cultura, mas a origem genética do povo grego é indo-europeu, tem uma conexão que vem desde o vale do rio Indus até o continente europeu. Então, nesse ambiente, você tem o povo indo-europeu que vão migrar, vão sair da região. Você pega, por exemplo, os ciganos na Europa, eles são de origem da Índia, eles são indo-europeu também. Na Índia é indo-europeu, na Ucrânia é indo-europeu. Agora, no meio do caminho, você tem, por exemplo, os fenícios, eles são semitas. Eles são parentes dos árabes, ou dos judeus sefaraditas. Então, é uma origem de etnia, não necessariamente cultural, mas acaba tendo impacto na cultura também. Então, é interessante saber que o povo micênico, eles eram indo-europeus mesmo já no período que eles existiram, que é 1500 antes de Cristo. Mas é isso. Vamos lá, então. Dentro da estrutura da cidade de Atenas, o espaço deles é gigante, 1.000 metros quadrados, a parte de cima do Acrópole é muito boa, eles desenvolvem arte, literatura e escultura, eles vão trabalhar com comércio, conhecer as esculturas egípcias, vão trabalhar mais ainda essas esculturas, atingir um apogeu máximo. Nesse período grego é que tem o auge de escultura grega que os romanos nem conseguem criar no mesmo nível, eles só vão copiar. E a literatura vai se desenvolver, a gente tem a Ilíada e a Odisseia vai ser escrita sobre uma guerra que aconteceu por volta de 1200, 1400 a.C., só que ela vai ser escrita por volta do ano 600, 700. Então, ela é escrita muito depois. Claramente, se ela foi escrita 500 anos depois, daí você vai ter um cara que nem Aquiles, que é semideus. Então, assim, a história fica meio que diferente quando você escreve ela muito tempo depois. E, claramente, para se lembrar da história, ela foi misturada a uma narrativa que preservou ela durante um período na cultura grega. E você vai ter o surgimento da filosofia. É curioso até, porque vai ter uma baita guerra civil na Grécia, os caras vão se arrebentar de invadir, destruir cidades, se quebrar. E bem quando acaba as guerras e o pessoal cansa de guerra civil, desenvolve a filosofia. Tipo, não vale a pena, não é tão legal sair batendo em todo mundo, então vamos pensar, filosofar, porque aparentemente é menos agressivo. E depois, você também tem as colônias, né? Isso vai começar na prática já proto-colônia com o pessoal minoico, no período micênico vai ter as colônias mais estruturadas, e daí as cidades-estados têm tanta proeminência que elas acabam fazendo as suas próprias colônias, associadas a Atenas, a Esparta, a Tessália, eles vão ter a sua própria colônia. Isso é muito interessante, porque isso vai causar uma guerra, por exemplo. Daí entrou mais um aqui, sobre as guerras, os judeus desenvolveram seus materiais bélicos naquele período, que foi muito atacado. Então, em relação ao mesmo período, né, que a gente estava falando, quando os judeus são atacados, por exemplo, pelo esse povo do mar, mesmo período que os dórios estão invadindo e arrebentando os micênios, né? Os filisteus vão trazer, por exemplo, ferro. E os judeus vão desenvolver tecnologia para vencer os filisteus. E rei Davi vai fazer isso. Rei Davi vai fazer
serviço de espionagem dentro dos acampamentos militares filisteus, vai copiar a tecnologia do ferro, vai armar o exército de Israel com ferro e vai vencer as guerras. Então, sim, os judeus, na época, os hebreus, né, eles desenvolveram um material bélico muito eficiente, por isso que eles conseguiram ter os reinos dele. Não existe, na antiguidade, você não consegue ter um reino, um rei, uma terra, uma cultura e um modelo político sem você garantir as suas fronteiras na pancada. Não existe, tipo, essa região é minha aqui, é meu direito. Não existe. O direito, ele só é garantido pela arma. Não mudou muito hoje em dia, mas hoje a gente acha que, esse é o país, faz sentido, ele tem direito. Ela sempre na base da pancada. Então, os judeus, para existirem, precisaram se desenvolver. E eles ficavam entre dois impérios, que é o egípcio e o Império Hitita, né? Depois vai ser o assírio. A localização é muito estratégica. É um péssimo lugar para criar um reino, se você quiser. Você vai ser invadido. Mas, enfim, eles acabam criando. Então, é o mesmo período, mas a tecnologia deles era muito inferior, por exemplo, ao dos gregos nesse período. A Grécia está muito mais avançada, Israel está num período um pouco mais... Ainda tem os reinos nesse período que Atenas vai ter seu apogeu, mas depois Israel vai ser invadido pelos assírios. Descendo, então, agora dentro da cultura de Atenas, né? Pensando, como que era a vida de uma pessoa em Atenas? Vamos pensar nas mulheres. Elas ficavam reclusas em casa, então assim, nossa, a democracia nasceu em Atenas. Vamos lá, mais ou menos. A gente está desenvolvendo os princípios, só que as mulheres são reclusas na casa delas. A função da mulher é gerar filho, 2 no mínimo, assim, a cada 2 anos ela tinha que reproduzir. Fala, nossa, que absurdo. Sim, na época onde as pessoas morrem toda hora, com doença, com peste, com guerra, morrem de fome, ter muitos filhos é meio que necessário. Não vai rolar médico, não vai ter plano de saúde particular, você não vai tomar vitamina, não tem as mesmas vantagens. Então, ter filhos é meio que fundamental para todo mundo. E a expectativa, a média de vida era 36. Mas isso é meio mais ou menos porque quando você pega, por exemplo, países menos desenvolvidos hoje, tem uma baixa expectativa de vida. Quer dizer que não tem idoso? Não. Quer dizer que, já que morre muita criança, por exemplo, no parto, ou já que morre jovem, morre gente em guerra, se morre uma pessoa, se tem 2 pessoas, um tem 100 anos e outro morre com 1 ano, a expectativa de vida é 50, né? Então a idade média cai drasticamente quando você tem muita morte de jovem, que mostra atraso tecnológico comparado com o que a gente tem hoje. Então, era muito... A mulher tinha uma figura... Ela não é que ela era inferior em sentido integral, porque ela era quem reproduzia. Então, tinha a deusa de fertilidade, ela gerava vida. Mas dentro do contexto social, a função primordial dela era gerar vida. E no caso, por exemplo, você pega o rei o deus, né, da guerra, o homem, uma das principais funções do cara era tirar a vida. Então, realmente tinha um conflito. As moças se casavam relativamente cedo, né, 14 anos já estavam casadas. Os homens sempre têm mais tempo para casar, porque ele tem que garantir o dinheiro, a estabilidade, tem que, enfim, ser relevante, então eles demoravam um pouco mais para garantir. As mulheres, assim que já conseguem reproduzir, já aumenta a demografia da polis. Casamentos eram arranjados pela sociedade, isso é totalmente normal, porque era necessário se procriar. As famílias tinham valores sociais. Assim, até é muito recente essa questão do indivíduo escolher o que ele faz. Então, você não casa com quem você quer, você mantém a tradição familiar, não tem tanta liberdade assim. A família é muito importante. Agora, na prática, dentro da estrutura da sociedade, isso vai ser refletido na filosofia, em muitas frases importantes, a ideia que a mulher era um ser incompleto. É praticamente como se o homem fosse a versão atualizada da mulher. A mulher meio que não terminou, daí o homem é a versão completa. Então, ela não era do mesmo nível, era como se fosse um ser dependente ou não capaz, não integralmente capaz. Era a visão que eles tinham na época. E numa época onde, para você defender fronteira, você tem que ter um brutamonte com armadura de bronze tomando pancada, a gente entende a lógica deles. Realmente tinha posição. Não era uma lógica muito eficiente para o desenvolvimento cultural deles, mas era o ambiente onde eles estavam presentes. Alguém aqui, a cultura e a vida eram muito semelhantes entre os povos? Alguém perguntou uma pergunta muito interessante, eu vou ler ela aqui, que é a cultura e vida social para crianças e mulheres eram muito semelhantes entre os povos? E daí isso, mais ou menos, tinha muitas coisas que eram meio que padrão para todo mundo e tinha muitas coisas que eram extremamente diferentes. A gente vai ressaltar a diferença, por exemplo, entre a tradição só de Esparta e de Atenas. Era brutalmente diferente. Mas se você vai, por exemplo,
o Império Persa, o antigo Elamita, né? Ou se você está no Egito, as pessoas, a criança, o homem, a mulher, não era a mesma cultura definitiva para todos os povos. Agora, de modo geral, tem alguns padrões. As crianças, elas não tinham tanta relevância política, elas eram braço para trabalhar, para auxiliar no trabalho quanto antes. A mulher tinha que procriar, isso é em todas as culturas. E o homem tinha que trabalhar, tinha que lutar e tinha que proteger a família. Então, tinha meio que umas obrigações. Ao mesmo tempo, o homem tinha uma primazia, então ele tinha que lutar e ele podia também decidir. Ao mesmo tempo, o domínio da casa, a mulher, ela que escolhia, ela que controlava algumas coisas dentro da casa. Então, você tem, digamos, áreas diferentes de atuação de cada gênero. Mas em culturas diferentes, a relevância de cada gênero variava um pouco. Então, se você pega, por exemplo, as culturas mais ao norte, dos povos germânicos bárbaros, no período do 500 antes de Cristo, pouco semelhante a Atenas, mulher tinha muito mais liberdade. Só que a sociedade era muito mais primitiva. Então, não era que a mulher tinha muito mais liberdade num contexto complexo. Não tinha uma democracia estruturada, tinha um líder tribal. Então, todo mundo era igualmente inferior ao líder tribal. Então, ela tinha mais liberdade comparado com a mulher grega e o homem grego, mas se você pega o homem germânico bárbaro, por exemplo, da tribo Roxolani, que é na Ucrânia, os dois eram equiparadamente inferiores ao líder tribal. Então, tem diferença, sim, não dá para falar que era tudo igual, mas a cultura grega, ela pode ser considerada uma boa leitura geral da cultura social. Então, se a gente vê, por exemplo, a figura do pai na Bíblia antiga, a figura do pai é uma cultura mais semita, então o homem tem uma característica um pouco diferente, mas tem semelhanças. Um pai semita, um pai no Antigo Testamento tem mais semelhança com o pai grego de Atenas do que com o pai moderno hoje aqui no Brasil. Mais ou menos essa é o nível de diferença e de semelhança. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe na família quando a gente comparar a família espartana com a família ateniense. Mais uma pergunta aqui. As leis entre as nações eram semelhantes ou tinha algo em comum? Cada nação criava a sua própria lei. E a nação aqui não existe Estado Nacional, isso foi criado só por volta do ano 1000, com Portugal, por exemplo, o primeiro Estado Nacional na Europa. A gente está 1500 anos antes do primeiro Estado Nacional, então são cidades-estados, são basicamente uma polis, uma cidade que domina uma região e eles criam as próprias regras. Ou seja, se a cidade é muito longe uma da outra, não tem tanta conexão entre elas. Então, as regras eram, sim, diferentes. Tinham regras básicas, direito à propriedade, direito à vida, tem que ter um líder, um governante. Agora, quantos governantes? Como funciona? Quanto tempo ele fica no poder? Tem que poder fazer comércio, tem lei sobre o comércio, proibindo dívida, punindo o endividado. Mas qual que é o nível da punição? Ele pode ser escravizado? Ele pode ser degolado? Essas diferenças vão existir. Então, tem digamos, uma estrutura legal padronizada na antiguidade, desde as primeiras leis na Suméria, lei na Babilônia, a lógica da lei é a mesma, só que daí os desdobramentos da lei. Quando você está no Império, por exemplo, Babilônia, se a capital, Babilônia, fala que a lei é essa, todo mundo obedece. Na Grécia, não. Cada cidade meio que vota as suas próprias leis. Então, numa cidade, talvez você se endivide e você é morto, na outra você é escravizado, na outra você paga a dívida com tempo. Então, são leis diferentes em cidades diferentes. Então, tem uma diferença, sim, entre a lei e tem leis comuns. Particularmente, as primeiras leis comuns vão ser as leis comerciais. E se eu faço comércio entre grego e fenício, tem que ter uma regra. E essa regra vai valer tanto para o fenício quanto para o grego. Não tem como eu, enfim, ter a minha própria regra. Tá, eu vou continuar só para terminar essa parte de Atenas aqui, senão vai perder, mas depois eu respondo essa última pergunta. Então, Atenas, deixa eu entrar aqui. Tá, vou dar uma entrada. Alguém fez uma pergunta aqui interessante, que é sobre a cultura grega em relação à mulher e às crianças, com base na cultura. Desculpa. Perguntou se a cultura grega em relação à mulher e às crianças era com base na cultura fenícia. Não tem como afirmar isso, porque a cultura fenícia ela é semita e a cultura grega ela é indo-europeia. Então, eles são de grupos etnológicos diferentes. Por que isso é importante? Porque você só tem filho com pessoas que você tem proximidade. Então, a genética de um povo mostra o ambiente onde eles viviam. Então, a cultura grega foi desenvolvida dentro do grupo genético indo-europeu grego. Os semitas tinham a cultura deles.
Tem semelhanças? Existem semelhanças, mas não dá para falar que a cultura deles foi um desdobramento direto do comportamento fenício, até porque tem diferenças marcantes entre a tradição. Agora, tem muitas semelhanças, mas essas semelhanças são decorrentes da própria estrutura familiar. Na China, na Coreia, na Rússia, na Etiópia, tem pai, tem mãe, tem filho, então, assim, tem coisas semelhantes. Agora, o nível de liberdade de uma criança vai depender da riqueza da região, da classe social. Então, acho que isso é um pouco mais abrangente. Então, tem semelhanças, tem diferenças. A cultura grega, ela consegue refletir de modo geral o período histórico onde ela está colocada, mas ela não é nem excessivamente diferente, nem excessivamente semelhante a outras culturas. Ela tem uma particularidade dela. Eu vou entrar aqui agora na segunda parte, por exemplo, dentro do ambiente grego, a relação homossexual ela era idealizada entre os homens. Então, a ideia que eu estou falando, o homem é a versão completa, a mulher é a versão incompleta. Então, a partir dessa lógica, você vai ter texto de filósofo, historiador ou até político falando, por exemplo, um orador ateniense vai falar: prostitutas temos para o prazer, concubinas para o serviço diário, esposa para dar nossos filhos legítimos e serem boas donas de casa. Eu te garanto que se eu conversar com gente no Brasil hoje, eles vão concordar 100% com essa frase. Então, daí vem aquela questão: o quão antigo histórico é o ser humano ter problemas? Não é assim. Então, o ser humano ele é mais ou menos o mesmo ser em qualquer período histórico. Tem coisas que são meio que padrão. Agora, dentro da cultura deles, a função da mulher era basicamente procriar e cuidar da casa, porque você tem que ter um bom filho, senão você não tem herdeiro, senão você não tem descendência. Eles tinham prática de ter concubinas. E concubina é uma prática muito simples. Se eu tenho uma mulher casada com 10 homens, ela só consegue gerar um filho por ano. Se eu tenho um homem casado com 10 mulheres, ele gera 10 filhos por ano. E se você aplica isso em progressão geométrica num período de 100 anos, a civilização poligâmica com várias mulheres vai ter muito mais soldado. Então, tem uma questão meio prática da antiguidade, que se você procria mais, tem mais filhos, você tem mais soldados. Quem tem mais soldados ganha. Então, tem essa questão meio prática. Concubina era muito, muito comum. E prostituição existia com um nível tecnológico limitado. Então, não era no nível hoje, não tinha tecnologia biológica, enfim, pílula, para garantir o mesmo nível de segurança. Existia prostituição, mas não era da mesma forma que é hoje em dia. E a questão da homossexualidade, por exemplo, alguém perguntou para comparar com os fenícios. Cara, é totalmente diferente. A cultura grega ela tinha muito mais conexão e facilidade com essa questão bissexual, a ideia da superioridade do homem, então a pessoa tinha romance. Isso vai refletir em coisas bizarras até dos espartanos, por exemplo, que quando eles casavam, a mulher ela cortava o cabelo careca e eles tinham a primeira relação nupcial num quarto escuro, para o cara não se assustar, porque ele passava dos 7 anos até o casamento praticamente só com homens. Devia ser uma vida bem desagradável em Esparta, mas enfim. Então o cara, para não se assustar com uma mulher muito feminina, eles faziam isso. Então, isso é uma característica da relação do homem e mulher bem conectada com a cultura grega e não com a cultura, por exemplo, fenícia. Eu já recebi aqui uma informação que eu tenho um pouco tempo restando, então eu vou resumir aqui, vou concluir a história de Atenas e daí fica para a semana que vem em Esparta para fazer essa diferença, como as duas cidades eram diferentes. Vou entrar aqui então bem por cima, tá, pessoal? A questão dos filósofos, vocês já devem ter assistido as aulas de filosofia que o Saião deu nas últimas semanas. Então, a filosofia grega vai nascer na cidade de Atenas, desse ambiente pós-micênico, esse ambiente da Grécia clássica. Atenas é o apogeu cultural depois da vitória contra os persas. Então, a gente vai ter vários professores lá, que são os sofistas. Então, Sócrates nasce confrontando o sofista. Basicamente, para ter um contexto histórico, o sofista ele era meio que um professor. Ele meio que ensinava as pessoas, mas eles influenciavam, eles persuadiam as pessoas. Daí Sócrates vai falar, não, tem uma verdade. Então, tem um método socrático. Através da maiêutica, eu vou explicar para uma pessoa através do raciocínio dela mesma. Isso é uma revolução cultural. Porque a ideia é que não importa se você é rei, se você é um pobre, não importa quem você é. Tem uma verdade e tem a inverdade. Então, se eu busco a verdade, se o rei ou o cara que corta a pedra, os dois têm a capacidade racional de chegar à mesma conclusão. E Sócrates, ele se considerava mosquito, ele ficava irritando as pessoas. No final, ele vai ser morto pela democracia ateniense, vai ser condenado, como qualquer grande pensador que
questiona a estrutura social de uma cultura, ele foi acusado de não valorizar e respeitar os deuses. Lembra? O templo está no Acrópole, a superioridade definitiva, é como se você confrontasse o Estado, você desprezar os deuses, que ele estava buscando a verdade, então ele entrou em conflito com a estrutura religiosa e política da época, buscando a verdade. Então, ele é democraticamente solicitado para ou ir embora da cidade ou se matar. Ele fala que não vale a pena deixar de ser ateniense, porque ele basicamente era ateniense, daí ele prefere se matar do que ser, enfim, expulso da cidade. E seu estudante, né, o aluno Platão, fica com um pouco de raiva, e ele vai acabar sendo principalmente conhecido pelo racionalismo e dualismo, vai desdobrar o racionalismo da estratégia maêutica socrática, né? E Platão, por exemplo, já não vai curtir muito política democrática. Por quê? Porque a democracia matou o professor dele. Ele fala, essa coisa de todo mundo decidir não rola, não. O negócio é só gente inteligente poder participar da política, porque se todo mundo participa, o resultado é imprevisível. E ele vai fundar a academia, que é considerada primeiro, digamos, estrutura de ensino, né? Instituição de ensino do Ocidente, que é relevante. Beleza. Acho que dá para entrar. Eu vou fazer mais 2 slides, então, aqui, daí eu termino antes de Péricles. Bom, então, resumindo, pessoal, a gente falou hoje sobre os minoicos, micênicos e dóricos. Então, nasce lá na Lesminha, Creta, vai nascer em Creta a primeira civilização, associado ao Minotauro. Daí, os micênico é a base cultural grega, é o apogeu. Os dóricos arrebentam tudo. Depois disso, renasce a cidade-estado, com protagonismo de cidades, como Atenas. E dentro desse ambiente, a gente tem um ambiente cultural micênico e um ambiente cultural dórico. E Atenas vai ser o representante desse ambiente cultural micênico e Esparta dessa cultura mais dórica. Aqui a gente vai ver o ambiente do mapa, a Macedônia, que é a Tessália, aqui está Atenas e aqui está Esparta. Então, essa região aqui vai estar mais associada à relevância, influência dórica, e essa região aqui, com as colônias da Jônia, vão representar a cultura grega mais micênica. E todo esse composto aqui representa o mundo grego, que vai estar em colisão direta com o Império Persa, que é outra filosofia, que é outra cultura, que é outra estratificação social, bem diferente a visão deles. Então, esses são planetas diferentes. A filosofia vai se desenvolver aonde, basicamente? Dentro do mundo micênico. Os filósofos Tales de Mileto, por exemplo, fica na região da Jônia, que ele vai basicamente desenvolver a lógica inicial que vai chegar no átomo, a busca pela essência das coisas. Tales de Mileto é de uma cidadezinha, a região de Mileto, aqui da Jônia, e ele basicamente mora do lado do mar. E a conclusão dele é que a essência de tudo é água. Faz sentido o cara só ver água na frente dele. E ele vai criar essa lógica de buscar a essência. Por isso que a palavra átomo vem do grego. E átomo significa o que não pode ser cortado. É a última partícula que compõe a essência das coisas. Então, enquanto filósofos em Atenas estão buscando o racionalismo, a verdade, na região da Jônia, eles são filósofos um pouco mais associados à essência fisiológica da realidade. Mas se já tiveram aula de filosofia, eu acho que eu não vou mais entrar nisso. Eu vou terminar a aula nesse momento aqui. Na próxima aula eu vou retomar explicando sobre as formas de governo de Atenas para fazer o contraste entre a região de Esparta. E eu acho que basicamente é isso. Então, esse que é a estrutura principal do início da sociedade e da cultura grega. Na aula que vem, a gente entra no desdobramento de Atenas, no conflito com Esparta e nas guerras, enfim, com a Pérsia, e depois na futura helenização do mundo, que vai gerar o ambiente que o Novo Testamento vai acontecer. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Nos vemos semana que vem, então, na próxima aula. Deus abençoe e até semana que vem.